Boa noite, pessoal. Nós paramos na semana passada no capítulo 10 de Mateus, se a minha memória não me trai. Introduzimos o capítulo 10, na realidade, a partir da leitura de Lucas e não a partir da leitura de Mateus. E aí ficamos de retomar a sequência do nosso estudo a partir do capítulo 10 de Mateus, vendo a referência de Jesus enviando os 12 discípulos e as instruções que ele passa aos discípulos. Que a gente não leu na semana passada, a gente só leu o comecinho do texto. Então, vamos pegar o capítulo 10 por inteiro. E aí, se alguém quiser ir ajudando na leitura, a gente vai lendo e parando e fazendo os comentários necessários desse episódio de Jesus com os seus discípulos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotas, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não vos cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao seu servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos.
Portanto, não os temais, pois, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos airados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até que os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aqueles que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ok. Como eu falei, as instruções de Jesus no capítulo 10, na forma ampliada desse texto, Lucas apenas cita alguns elementos dessa fala de Jesus, Mateus cita praticamente toda a instrução de Jesus. Essa instrução está dividida em alguns blocos, e esses blocos são interessantes da gente observar. A primeira coisa importante desse episódio é que 2 grandes blocos dividem essa cena. O primeiro desses blocos é o que Jesus está fazendo exatamente nesse momento específico de mandar os 12 para uma missão. É uma missão curta, eles deveriam sair na pregação na região e depois reencontram Jesus. Nesse processo de eles saírem para pregar e de terem a autoridade para fazer o que Jesus fazia, na realidade eles estão participando do processo como se fossem, a rigor, como se fossem estagiários dentro de um processo missional. E vão ter a primeira oportunidade de enfrentar o que é pregar o evangelho naquelas condições. Na carona desse processo, Jesus dá algumas instruções específicas de como eles deveriam sair, de como eles deveriam se portar, de como eles deveriam se dirigir às pessoas e o que deveriam fazer quando aceitos ou não aceitos no Evangelho. Até aí é a parte simples do processo, é a parte inicial que lemos na semana passada. A segunda parte, o segundo grande bloco, e esse dividido em vários pequenos blocos, traz uma percepção de que Jesus instruiu os discípulos não só para um momento específico de estágio, mas ele dá instruções que seriam úteis para todo o processo do ministério dos apóstolos. Porque as coisas que aparecem aqui na lista, principalmente na introdução desse segundo bloco, elas não aconteceram nessa fase 1, nesse momento de estágio, que é os discípulos serem levados a autoridades, a governadores, serem atacados ou presos. Essas situações não ocorreram, pelo menos não nesse momento. Foram ocorrer depois, na expansão da pregação do Evangelho pós a ascensão de Cristo. De qualquer forma, Jesus dá instruções e adverte os discípulos do risco
que eles estariam correndo ao sair pregando o evangelho em todos os lugares da região. Uma das coisas interessantes desse processo de risco, dessa condição de risco que os discípulos correriam, é uma frase que aparece aqui em um desses blocos, lá no verso 23, dizendo que eles não terminariam de percorrer todas as cidades de Israel antes que viesse o Filho do Homem. E aqui é uma coisa interessante da gente observar nessa frase, e não é a única vez em que Jesus fala disso. Jesus considerava a implementação do seu reino e o processo de apresentação dele como filho do homem, dele como filho de Deus, o evento da crucifixão e ressurreição. Esses dois eventos em conjunto delimitavam essa estrutura de manifestação messiânica. A gente, quando lê esses textos, normalmente leva à mente a vinda de Jesus no sentido da segunda vinda, e não necessariamente esses textos abordam a segunda vinda. Há várias dessas ocasiões em que Jesus pontua isso aos discípulos e ele está falando da manifestação do reino, que é quando Cristo ressuscita como Filho de Deus e o reino é manifesto na sua plenitude, e isso simboliza essa referência de apresentação do Messias, o Filho de Deus ou o Filho do Homem. Para nós, obviamente, toda vez que a gente vê essa expressão, a gente vincula com aquilo que está prometido para nós, a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu, que é uma outra coisa, um outro evento, ligado a um outro contexto profético. Por isso, essas expressões de finitude da missão de pregação do evangelho para os discípulos aparecem nessas referências. O que é óbvio, Jesus não voltaria sem que o evangelho fosse pregado a toda tribo, língua e nação. Portanto, seria antagônico a gente aplicar esse texto à vinda de Cristo última, se o evangelho ainda não tinha sido pregado e os discípulos não tinham alcançado nem as casas do seu próprio povo. Então, isso é interessante de pontuar nesse texto aqui. Nesse bloco de advertências de Jesus, a partir do verso 17, a gente vai tendo algumas referências interessantes que se conectam conosco. Aquilo que os discípulos passaram nesse primeiro momento da pregação do Evangelho, logo depois da ascensão de Cristo, e começam a sofrer as perseguições impostas pelo governo romano e pelos sacerdotes, é análogo ao que os filhos de Deus também sofrerão por ocasião da pregação do Evangelho no fim do processo, no fim dos tempos. E, nesse sentido, essas questões são importantes de se observar, elas são interessantes de se acompanhar dentro do modelo. Quando a gente percebe essas coisas ocorrendo, ou seja, quando a gente percebe que esses elementos acontecem, o que é importante perceber na instrução de Jesus, que o que ele disse para os discípulos também serve para nós, que o que ele apontou para os discípulos também é referência para a gente enquanto modelo. O que mais a gente tem aqui que é importante de se perceber, que é importante se notar nessas instruções? Jesus fala com os discípulos na sequência e usa alguns exemplos, algumas ilustrações de coisas curiosas. Por exemplo, há duas referências que parecem até parábolas no texto, parecem até referências de histórias que ele vai contando, e elas ilustram algumas coisas importantes. Por exemplo, o cuidado de Deus para com aqueles que estão desempenhando a missão. Ao falar que eles seriam entregues a serem julgados, perseguidos, maltratados, e ao Jesus pontuar que essas perseguições poderiam ter origem na própria família deles, ou seja, o pai entregando o filho, ou o filho entregando ao pai, ou alguém de proximidade entregando aos discípulos, é algo muito peculiar do período do tempo do fim, do período último da história, quando dentro do fenômeno sacudidura e na sequência, em paralelo com o derramamento do Espírito Santo, a pregação do Evangelho atingirá um patamar, uma apresentação ou uma publicidade muito maior do que sempre teve. E é natural que isso suscitará perseguições. E como a sacudidura implicou em divisões
implicou em separação, implicou em quebra dos vínculos em função da aceitação ou rejeição do processo do Cristo, lá nos dias dos apóstolos. No fim da história, a sacudidura também produzirá isso. Naqueles que estiverem pregando o evangelho e naqueles que estiverem rejeitando a manifestação do Espírito. E nesse sentido, essa história ela tem um duplo cumprimento, um cumprimento com os apóstolos, no primeiro Pentecostes, e um cumprimento no fim do processo da pregação do evangelho com a chuva serôdia e a sacudidura. Então, são textos interessantes de correlação entre o período apostólico e o nosso período. Outra coisa que aparece aqui no texto, interessante de citação, é a referência que Jesus faz de que um discípulo não esteja acima do mestre, nem o servo acima do Senhor, e basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como ao Senhor. E essa expressão é interessante porque Jesus havia confirmado aos discípulos, e vai fazer isso mais algumas vezes, de que o processo da fé conduziria os discípulos a executar obras ou tarefas ou atividades maiores do que as de Cristo. A ponto de, se eles mandarem um monte se deslocar de um lugar para o outro, o monte se moverá. E essa expressão de poder baseado na fé, Jesus traz à tona aqui, pontuando o fato de que os discípulos poderiam se igualar ao Mestre. Óbvio, Jesus não está falando de Deus, no sentido da divindade, mas está falando no sentido da manifestação do Cristo como Messias. Os discípulos tinham condição de serem iguais, ou até maiores, em termos de amplitude de obra, embora seriam iguais no sentido da execução dessa obra ao Mestre, a Cristo. Ou seja, os discípulos teriam condição de ser igual a Cristo. E essa é uma expressão importante em relação a eles e em relação a nós. Ou seja, qualquer um de nós que exerça a fé na dimensão do que Cristo pontuou, poderá igualar-se ao Mestre. Na distinção disso tem o lado negativo, que é a parte final do bloco. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os seus membros. Ou seja, se Jesus foi acusado pelos fariseus de expulsar demônios por poder de demônios, curar pessoas, empoderado por Satanás, por que os discípulos deveriam esperar coisa diferente? Ou seja, assim como eles poderiam igualar Cristo na fé, eles teriam obrigatoriamente que igualar Cristo no sofrimento. E Jesus faz questão de adverti-los disso, de que o risco implicará sofrimento igual se eles se lançarem para a missão. E, de novo, Jesus não esconde as dificuldades do processo, ele não esconde os problemas que eles enfrentarão. Porém, ele faz uma promessa, a de que eles não estarão sozinhos e, por isso, não precisam ter medo, que é o que vem na sequência do verso 26 em diante, pontuando isso. Ou seja, tudo aquilo que acontecer com os discípulos, tudo aquilo pelo qual eles passarem, terá a tutela de Deus, terá o acompanhamento de Deus e não passará despercebido. O que significa, não precisam ter medo, Deus está vendo tudo e no tempo certo ou da forma certa ele produzirá a sua intervenção, que poderá ser uma de duas possibilidades. A intervenção para livrá-los do sofrimento, ainda que circunstancialmente, ou a intervenção no sentido da salvação. E daí a questão, não ter medo daqueles que podem matar o corpo e não tirar-lhes a vida. E aqui aparece uma expressão interessante, porque nas traduções, a maior parte delas, esse texto vai estar: não temam aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. E o texto insiste na repetição disso. E é um texto interessante porque sempre ele suscita alguma sustentação, além de algum debate, alguma sustentação para a tese de que nós somos seres duais, formados de uma parte corpórea e uma parte espiritual, a parte corpórea chamada de corpo, obviamente, e a parte imaterial chamada de alma. Porém, a parte curiosa desse texto é que as pessoas usam a primeira parte do texto para sustentar a ideia de dualidade. Porém, quando a gente lê a segunda parte do mesmo verso,
Jesus adverte que eles deveriam ter medo daqueles que pudessem destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. E aqui surge uma contradição, porque para quem acredita na dualidade corpo e alma, a alma é eterna e não pode ser destruída. E ela ou viverá para sempre no céu, ou viverá para sempre no inferno. Num lugar, alegria e gozo, no outro lugar, sofrimento e desgraça. Porém, o texto está falando que a alma pode ser morta, o que significa que ou há um problema com a palavra escolhida ou com o conceito. Uma das duas coisas. A parte mais curiosa ainda é que quando a gente vai para o verso 39, a palavra que aparece ali não é alma, mas é vida. E a grande pergunta é por que que o sujeito escolhe a palavra alma para abordar o verso 26 e 27 e não aborda com a mesma palavra o verso 39. E aqui outra questão importante, se a palavra é a mesma e vida é o que está embaixo, então significa que a escolha da palavra alma em cima foi uma escolha arbitral. Se a gente substituir o texto de cima pela palavra vida, o texto faz sentido, porque Jesus está falando da morte circunstancial, que é a morte aqui, e está falando da morte eterna, que é aquela que rouba a vida, no sentido da vida eterna. E por isso a expressão do verso 39 vem como complementar ao que Jesus fez no verso 27 e 28. O que significa dizer que, quando ele fala aqui embaixo, quem acha a vida perde, e quem perde a vida por minha causa encontra, do que Jesus está falando. Quem acha a vida, ou seja, quem busca a vida neste tempo em que estamos e se concentra nela e não na missão de Deus, vai perder a vida eterna. Ou seja, vai perder a vida. Por sua vez, aquele que perde a vida nesta circunstância momentânea, o sono da morte, encontrará a vida, a eterna, que é exatamente o que ele quis dizer quando usou o exemplo no verso 28. Não temam aqueles que podem matar o corpo, porque aquele que mata o corpo mata só para este tempo, e aquele que perde a vida por causa de Cristo, ou seja, teve aquele que lhe matou o corpo, achará a vida eterna. Portanto, tenham medo daqueles que podem te roubar a vida eterna. Essa é a essência do texto no verso 29. Independente de qualquer situação, é interessante observar essa ocorrência de tradução, essa abordagem feita na tradução, que gera esse descompasso entre os textos. Na sequência, Jesus usa um outro exemplo. Não se vende dois pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de Deus. E, de novo, ele reafirma a condição de proteção e cuidado, ou seja, nada que acontecer com vocês, nem mesmo um fio de cabelo que caia da cabeça, cai sem ser contado, sem ser notado ou percebido por Deus. Portanto, tranquilizem-se na missão, ainda que perseguidos, ainda que levados a juízo, ainda que mortos, tranquilizem na missão, porque Deus está acompanhando cada caso e vai recompensá-los em função da dedicação e da disposição para a missão. Dentro dessa abordagem, Jesus traz de novo a percepção de que estar envolvido com o evangelho é estar envolvido em guerra. E daí ele vem com a expressão, não vim trazer paz, vim trazer espada, no sentido de que a pregação do evangelho produzirá divisões. Divisões, em primeira instância, na família, depois divisões na sociedade, divisões no mundo, entre os que creem e os que não creem. E, portanto, esse é o sentido da expressão de que Jesus veio trazer espada e não paz. Quem espera vida fácil na pregação do Evangelho, vida fácil enquanto vivendo por Cristo, isso não é uma realidade. Estar no mundo, viver por Cristo, é estar na contramão
do que acontece no mundo. Portanto, percalços, dificuldades, lutas vão acontecer em função disso. A única questão é que isso não é o fim, isso é só o percurso. O fim é vida, o fim é plenitude, o fim é alegria. E aí, dentro desse contexto, a promessa final de Cristo é que todo aquele que olhar para essa direção e viver a partir desta promessa vai conseguir alcançá-la. A última parte da instrução de Jesus, das falas de Jesus para com os discípulos, pontua, aliás, antes dela, logo depois desse texto do verso 34, Jesus ainda aponta na direção das prioridades, e isso também é importante aqui, porque no chamado a ser profeta, ou no chamado a ser missionário, no chamado a atuar por Cristo, há que se pôr prioridade nas coisas. E a gente tem vários exemplos na Bíblia nessa direção, talvez o mais clássico seja o chamado de Eliseu, quando Elias convida Jesus para essa referência, para essa proximidade do chamado, e Eliseu quer se despedir dos pais, e Elias faz uma advertência a ele. Jesus faz a mesma advertência aqui: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, ele reitera a importância de que se perceba a prioridade, e é nesse contexto que ele produz a frase de quem achar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa vai encontrá-la. E aí ele fecha o texto, pontuando a questão da recompensa e da forma como Deus devolve ou recupera aquele que se envolveu na missão na medida da missão. Ou seja, Deus está atento a cada coisa que fazemos, a cada coisa que nos dispomos a fazer durante a missão. E por isso, quem recebe a vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, todo aquele que recebeu um apóstolo está recebendo a Cristo, e se recebeu a Cristo, recebeu ao Pai. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe recompensa de profeta. Ou seja, Jesus está dizendo, obviamente, num processo retórico aqui, que a recompensa será dada proporcionalmente ao desenho da missão, não no sentido do tamanho da recompensa, mas da recompensa justa. Ou seja, a recompensa devida àquele que recebe um profeta é uma recompensa de profeta, ou seja, será a recompensa justa. Deus sempre fará justiça àqueles que fizerem justiça. E ele usa vários exemplos na sequência, desde os exemplos mais humildes até os exemplos mais ampliados de missão e de manifestação de cordialidade com a missão ou de sustentação da missão. E é nesse contexto que Jesus se despede dos discípulos, e enquanto os discípulos saem para a missão, Jesus deu a instrução, ele sai para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia, que é a sequência do texto a partir do capítulo 11. De tudo isso que está no capítulo 10, o que realmente nos importa no nosso tempo é ter bem claro: somos chamados para uma missão em tempo difícil, em tempo agudo da história, no último tempo da história, o tempo do fim. Se somos chamados para uma missão neste tempo, não podemos esperar coisa diferente daquela que Jesus vivenciou na plenitude do tempo para aquela condição messiânica. Ou seja, Jesus viveu a plenitude dos tempos quando Messias. Nós vivemos a plenitude dos tempos enquanto tempo do fim. Portanto, é importante manter visível e manter fresco na memória esse processo instrucional de Jesus, porque mais do que em qualquer tempo da história, isso é importante para agora, é importante para hoje, é importante para esse tempo em que estamos vivendo. Caso contrário, vivenciaremos a parte negativa do texto, que é quem estiver mais preocupado com as coisas desse mundo, com os afazeres desse mundo, com as propostas desse mundo, corre o risco de, encontrando a vida que procura, perder a vida que de fato vale, que é eterna. A segunda questão é: todo aquele que se envolver na missão, se envolver naquilo que Cristo pediu para fazer, receberá justa recompensa neste tempo e no futuro. Justa no sentido de que não
a distinção entre o discípulo e o mestre, portanto, o que Cristo sofreu, sofreremos também, e o que Cristo teve de benesse, teremos também. Mas, principalmente olhando para o futuro, teremos a oportunidade da justa medida de cumprimento da promessa ligada à missão que desempenhamos. Virando a página, capítulo 11, vamos ver como é que a história seguiu. E, a partir dessa referência, o que acontece com Jesus quando ele parte para pregar nas cidades da Galiléia. Se alguém quiser fazer a leitura. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios dos reis. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio adiante de vocês o mensageiro que preparará o caminho diante de você. Em verdade, lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se vocês, o que querem reconhecer, ele mesmo é Elias? E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é o Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e a essas pessoas dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificado por suas obras. O que é interessante nesse texto, na referência que esse texto faz, em primeira instância, do episódio com João Batista, é que, por razões óbvias, né, o texto, ao pontuar essa situação, descreve a prisão de João Batista, e a prisão de João Batista gera em João Batista uma dúvida. João Batista não estava preocupado em estar preso, não estava preocupado com o que estava acontecendo com ele, no sentido geral. Podia ter alguma preocupação individual pequena, mas nada que afetasse a sua fé. Porém, o tempo foi passando e, curiosamente e caprichosamente, Jesus não vai visitar João, não manda notícias a João, não fala de João, não conversa com João, apenas segue o seu ministério. O ministério de Jesus vai se ampliando e não há grandes modificações acontecendo no cenário. João Batista está preso, não está vendo o que está acontecendo, seus discípulos estão seguindo Jesus, mas não há grandes modificações ocorrendo. E, de repente, bate uma dúvida em João. A dúvida não é sobre o que ele fez, a dúvida não é sobre a sua missão, a dúvida não é sobre Deus ou sobre fé, a dúvida é sobre a pessoa de Jesus. Bate na mente de João uma dúvida: será que eu não ultrapassei o limite?
Será que ele realmente era o Messias ou ainda virá outro depois dele, e esse é que será o Messias e de repente eu avancei o sinal? Ou de repente eu estou preso por minha culpa, por não ter considerado em algum momento a hipótese de que talvez aquele ainda não era o Messias e eu precisaria continuar pregando. Uma série de questões dessa natureza podem ter passado, e passaram algumas delas na mente de João. Não a ponto de ele desistir da fé, mas a ponto de querer entender o que está acontecendo. E ele chama os seus discípulos, e os seus discípulos vão com uma missão. A missão é uma pergunta: és tu o que haveria de vir, ou devemos aguardar por outro? E o interessante é que Jesus não responde à pergunta. No texto de Mateus, a impressão que a gente está é que Jesus imediatamente responde para os discípulos e diz: voltem e falem para João isso. Mas quando a gente lê o texto de Lucas, Lucas tem uma coisa só que é diferente do relatório de Mateus nesse aspecto. Lucas diz que a partir daquele momento que eles fizeram a pergunta, ou seja, imediatamente após eles fazerem a pergunta, Jesus ignora a pergunta e começa a fazer algo. Lucas descreve assim: naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Ou seja, Jesus olha para os discípulos e parece que ignora a pergunta e vai fazer o que ele tem que fazer. E, obviamente, os discípulos estão acompanhando e aguardando a resposta, porque eles têm que levar uma resposta para João. Depois de fazer essas coisas, então Jesus responde aos mensageiros: então agora vocês voltem e anunciem para João aquilo que vocês viram e aquilo que vocês ouviram. Ou seja, quando os discípulos de João chegam para Jesus com uma pergunta, Jesus não responde, apenas olha para eles e, em tese, diz, entre aspas, o diz: venham, me acompanhem. E eles acompanham. Tanto que, quando Jesus responde para eles, ele diz: agora voltem e digam aquilo que vocês viram e aquilo que vocês ouviram. Ou seja, eles passaram um tempo com Jesus. A gente não sabe exatamente quanto tempo, mas é um tempo razoável. Tempo esse que lhes permitiu ver e ouvir coisas das quais Jesus falava e as coisas que Jesus pediu para eles repetirem. Só que quando Jesus pede para eles anunciarem para João o que viram e o que ouviram, Jesus relembra um texto. Ele volta no tempo e relembra das profecias messiânicas e retoma o texto das profecias messiânicas dizendo: digam para ele, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Óbvio que ao referenciar isso, ao ler, ao repetir essas frases, ao repetir essas expressões, Jesus está levando a mente de João Batista àquilo que eram as promessas a respeito do Messias. Jesus não disse para os discípulos de João: vão lá e digam que eu sou aquele que havia de vir. Jesus manda um texto para eles, e esse texto recheado de material real, ou seja, de um dia de serviço na folha de Jesus. E eles voltam e contam para João: olha, ele nos mandou dizer isso, 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 isso e isso. Ele não respondeu o que você perguntou, mas disse para a gente falar isso aqui. Ora, qual é a questão aqui? Quando João ouve essas expressões de Jesus, e João então pergunta: o que vocês viram? Como é que foi o dia? E eles começam a contar: olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele de fato curou essas pessoas. O que João sabe? O Messias veio. E João descansa. Os discípulos voltam para seguir Jesus. E João, dali para frente, aguarda o desfecho dessa história. Aguarda o fechamento dessa história que a gente conhece, da forma como Herodes termina o processo da vida de João Batista. Isso vai estar um pouco para frente aí no texto. Na sequência, Jesus se volta para a plateia. E é interessante que agora, conversando com a plateia, ele conversa das coisas de João. E a primeira coisa que Jesus chama a atenção a respeito de João é o que as pessoas estavam procurando quando foram atrás de João. Foram ver o que no meio do deserto? E ele faz diversas possibilidades de apontamentos, né? Foram ver um rei, foram ver alguém vestido de roupas palacianas, foram ver
Alguém de que jeito? O que de fato vocês foram procurar? E aí Jesus relembra as profecias. Este é aquele a respeito de quem estava escrito: enviarei seu mensageiro à tua frente, ele pregará o teu caminho diante de ti. Ou seja, vocês foram atrás de João e entenderam o que João estava fazendo, ou não entenderam nada? Vocês foram procurar o que com o João e encontraram, ou não encontraram nada? Porque se vocês foram procurar aquilo que era a missão de João, qual era a missão de João? Anunciar alguém, preparar o caminho para alguém. E esse alguém, o Messias. E como João fez isso e cumpriu sua missão, Jesus apresenta aqui uma exaltação, digo a verdade, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João. É interessante isso, porque Jesus está ali, e ao dizer ninguém foi maior que João, dentre os nascidos de mulher, Jesus também foi. E Jesus está dizendo, João ainda foi maior que eu. Na expressão que Jesus está usando, essa é a consequência direta dessa expressão. O interessante é como Jesus conclui esse elogio. O menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. É interessante Jesus fazer essa apologia do cumprimento das promessas do período pré-messiânico, do período anterior ao período da morte e ressurreição de Cristo. E pontuar de forma muito clara qual é a maneira como o reino dos céus é pontuado ali, nesse momento de história. Há algumas coisas, há várias na realidade, mas algumas coisas interessantes dessa expressão. Uma delas é o fato de que todos aqueles que antecederam Jesus, todos aqueles que creram antecedendo Jesus, não tinham ainda a confirmação da paga do preço do pecado, embora a promessa de Deus é uma promessa plena. De fato, essa promessa só se cumpre quando Jesus morre e ressuscita. Até lá é só uma promessa. E aí vem João, que é o que anuncia o cumprimento dessa promessa. O Messias chegou. E aí Jesus diz para eles: se vocês estiverem dispostos a ouvir o que ele fez e o que ele disse, a mensagem que ele apresentou, então já aviso vocês, ele é o Elias que estava profetizado, aquele que havia de vir. Quem tem ouvidos ouça, mas ao que eu posso comparar essa geração. E aqui Jesus mostra a tristeza de estar vivendo num período que é o período mais agudo da história para o processo da salvação e as pessoas não acreditando. E a grande pergunta que persiste até o nosso tempo é a mesma. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa mesma expressão tem um cumprimento lá em Cristo, e Jesus está explicitando a negação daquela multidão, daquele povo todo em relação à sua condição de Messias. Da mesma forma, no fim dos tempos, na última parte da pregação do Evangelho, haverá também rejeição. E a pergunta é, haverá fé na terra? E essa pergunta fica ecoando no tempo. Voltando ao tempo de Jesus, ele termina com uma coisa interessante, que ele já havia advertido os discípulos, quando a gente leu lá no capítulo 10, de que os discípulos não poderiam esperar coisa diferente do que aquela que Jesus já estava enfrentando. E agora a gente chega no verso 18 do capítulo 11, e Jesus provoca a multidão. João veio, jejuava, não bebia vinho, era um nazireu, e as pessoas diziam que ele tinha um demônio. Aí vem o Filho do Homem, que é aquele a quem João anunciou, e esse come e bebe com as pessoas, e todo mundo chama ele de comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E a pergunta é, a quem essa geração espera? Não importa quem venha, eles não têm fé, eles não acreditam, eles não estão dispostos a mudar. E aí vem o fechamento de tudo isso com a frase curta de Jesus: a sabedoria é provada ou comprovada pelas obras que a acompanham. Ou seja, se vocês têm dúvida ainda de que eu sou Messias, vejam o que eu estou fazendo. Por isso ele deu a resposta que deu aos discípulos de João: venham e vejam e contem para João o que vocês viram e ouviram.
E ele está dizendo a mesma coisa para a multidão. Se vocês têm dúvida que eu seja o Messias e que João era quem dizia ser, vejam as obras. As obras que se seguem demonstram se isso é verdade. Daí a expressão clássica da Bíblia: pelos seus frutos os conhecereis. Essa é a referência que fecha esse bloco. Paramos por aqui. Na próxima semana a gente faz o restante do processo do capítulo 11, as duas histórias que vêm na sequência, e depois vamos entrar no capítulo 12, que é um clássico também de uma discussão a respeito do sábado. Mas por hoje, esse texto já está de bom tamanho como conclusão daquilo que eram as instruções de Jesus. Vamos orar? Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque temos a oportunidade de viver num tempo peculiar da história, tempo que se assemelha aos apóstolos do primeiro século, tempo que fecha a história e as promessas bíblicas na expectativa da manifestação do reino na sua plenitude. Por isso, pedimos que nos abençoe com a compreensão da urgência do tempo em que vivemos e da responsabilidade que temos no cumprimento da missão. Dá-nos a certeza do teu poder, a certeza da tua proximidade e proteção, mas principalmente dá-nos a esperança de que podemos concluir a obra e ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.